Cara, ali você posando, aí você posando ali, eu vi algumas coisas ali de pose ali do Arnold, vi alguma coisa do Ed Carney, que pra mim, na verdade, Ed Carney ali é um dos caras que melhor pousava na época do Arnold. Frank Zane também é um cara que tinha. Ed Carney pra mim e Frank Zane eram os melhores posers que tinham na época. Inclusive, o Zane é um cara que sempre teve uma linha de corpo muito natural. Não sei se já ouviste falar no Frank Zane. Um cara mais fino, Não, nunca ouvi. ele é da mesma época do Arnold. É por causa disso que eu percebo muito essas questões quando vem algumas poses clássicas. Assim, quando o atleta tem uma. Além da pose clássica, algumas pessoas já me comentaram assim: Zê, por que, que era tão diferente, né, os corpos nos anos 70 e 80 dos corpos de agora? Geralmente, mulheres é que falam pra mim: nossa, o corpo dos bodybuilders dos anos 70 e 80 era muito mais bonito que os corpos agora. Eram mais harmoniosos, né? Eram mais. Essa questão da harmonia da cintura, eles eram mais bonitos, assim. Isso segundo as mulheres, ok? Cada um tem o seu gosto e tal. Particularmente, eu também ainda acho que os corpos eram muito melhores na Golden Era. Não fazendo um pouco caso dos caras de hoje em dia, só que eu acho que hoje ainda tá. Teve uma época que começou a época de Era Freak, que eram os bodybuilders muito grandes, né? Daí começou aquelas expansões abdominais e começou, acho que, ficar um pouco mais quadrado, perder aquela linha bonita que tinha de cintura mais fina e tal. Tem atletas hoje em dia que ainda estão assim, né, conseguindo manter, ali como o Chris é um cara que tá muito legal, o próprio Ramon também tá O numa linha Ramon, legal. o Ramon é fora, o abdômen do Ramon é fora, cara. Sim, os caras têm uma questão em que remete muito ali àqueles corpos mais antigos. Mas, de fato, o pessoal analisa isso. E daí, você posando, cara, quando você começou a posar, eu comecei a notar, pô, esse moleque tem ali uma boa base ali, não sei se intencionalmente, de quem o preparou, ou ele mesmo pesquisou, mas algo assim mais clássico, né? Tem mais os bodybuilders clássicos mesmo. E as linhas de poses, elas eram mais circulares, mais harmoniosas também, menos quebradas, menos robóticas e tal. E eu te pergunto, então, quem foi que preparou você nas poses? Ou você começou a treinar por si próprio? Como é que foi essa questão de poses? Cara, pose eu treinei 100% sozinho. Foi uma coisa que eu fiz, assim, é claro que às vezes você encontra algumas pessoas na academia, ainda mais na Ironberg, onde tem a sala de pose, você vai lá e algumas pessoas às vezes dão uma ajustadinha. Só que, cara, o jeito que eu fiz para estudar as poses, eu ia, me olhava na frente do espelho, falava, eu tenho de muito bom. Vamos supor, meu abdômen é muito bom. Então, nas poses, eu vou tentar priorizar a pose que prioriza o abdômen. Que, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o vácuo. Né? As poses que você destaca o vácuo. Então, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar das mais novas, né? Que tem a do Creed. Para mim, é as melhores poses hoje é dele. Então, comecei a pesquisar poses dele clássicas. O, a pose lateralizada, né? Que você faz aqui com o braço, que é a pose clássica dele. Aí eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a fazer meio que uma pesquisa de décadas, né? Eu pesquisei primeiro dessa nossa geração, aí eu comecei a regredir. Aí eu fui e comecei, até chegar nas poses clássicas dessa época de ouro que você falou, né? O Arnold, tinha os outros caras, e, cara, na hora que eu vi aquela pose do Arnold, pô, eu falei, eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a mandar esse double bíceps de lado, mostrando a perna, sensacional que ele fazia. E aí eu comecei a treinar por conta, entendeu? Às vezes ali no campeonato, no próprio dia do campeonato, você dá uma ajustadinha, só que foi tudo meio que sozinho, pesquisando na internet, bem, treinando todo dia, eu treinava pose todos os dias, antes e depois do treino, depois do cardio, né? Eu fazia 12 antes do treino, aí já ajudava a soltar um pouco a musculatura. Aí eu ia, fazia o treino, depois fazia uma hora de cardio, depois da uma hora de cardio fazia treino de pose, todo dia me olhando no espelho, corrigindo ponto, espaço, entendendo o que ficava melhor no meu corpo. Porque tem pose que, cara, não tem como, eu sumo perto das outras pessoas. Entendeu? Então, eu tenho que priorizar, sabe? Aquela coisa do atleta saber escolher os pontos fracos. Mas essa Excelente. questão de fazer. Excelente.
Eu comento bastante com o pessoal, às vezes, que vai para o meio da competição, e eu digo que, às vezes, não basta só ter volume, tem que ter qualidade, tem que saber o corte, mas também tem que saber posar direitinho. O pessoal não Muito sabe nem posar, não importante. sabe usar luz, não sabe usar posição, às vezes o pessoal não sabe isso. Isso são técnicas, assim, que eu percebi em você que, nossa, realmente eu pensei que alguém havia preparado você. Muito bem preparado, realmente. As tuas poses estavam muito boas, muito Obrigado. legais. Parabéns. E diz aí, o pessoal já começou a te pedir dicas, não? Então, às vezes eu não sou, né, eu não tenho tantos seguidores no Instagram, mas às vezes vem uma rapaziada, né? Tipo, questão como que, pô, como que faz isso? Tanto que, ó, eu tenho uma coisa muito engraçada para falar aqui, é até um ponto de indignação, porque no dia no dia do Montalvão, o menino que ficou na minha frente, ele não sabia que tinha que estar em pose semi-relaxada. Eu que falei pra ele. Eu falei pra ele. Eu tô brincando. Pô, sensacional. O moleque, ele chegou em mim na maior humildade e falou, cara, eu realmente não sei o que fazer. Como que eu faço? Porque eu já tinha subido no Muscle Contest, né? Então eu já tinha essa experiência. Eu falei, cara, foi universal, fica relaxado, tenta não forçar muito para você ter energia na hora das poses que realmente importam. E o moleque foi lá e ficou em segundo lugar. Eu falei, caraca, que moleque bravo, mano. Puta que pariu. Eu falei, nossa, sensacional. Foi Legal. sensacional. Essa foi a primeira dica que me deu. Foi no dia do campeonato. Ajudei um concorrente meu que me passou, Eric dele. E também, às vezes, aparece uma rapaziada no Instagram perguntando, às vezes eu posto alguns vídeos posando, o pessoal pergunta, pô, essa pose é muito difícil, como faz? Às vezes eu posto umas caixinhas, o pessoal pergunta a questão da dieta, pergunta, às vezes, a questão do treino. Eu tento ajudar, assim, eu sempre tento falar, porque eu não sou nenhum especialista em nada, né? Eu não posso falar como se eu tivesse a razão, o conhecimento supremo. Cara, o que eu tenho é a minha prática, entendeu? O que eu tenho é o que eu estudei e o que eu apliquei em mim. Então, isso funciona para mim. Pode não funcionar. Eu falo isso, pode não funcionar para você, mas para mim funciona. Cada organismo é um organismo diferente. Algumas, alguns fatores influenciam positivamente mais em umas pessoas do que outras, e isso é fato. Falasse inteligentemente.